Estamos aqui então no ENIC com a presença do nosso secretário da Habitação, Ailton Madureira, aqui que está acompanhando também o ministro Jader Filho, que veio conversar aqui também com o setor da construção. Secretário, muito bem-vindo, obrigado por participar do ENIC, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria perguntar para o senhor qual que é a visão que o senhor traz aí sobre essa retomada do Minha Casa Minha Vida e qual que é a perspectiva do governo em enfrentar o déficit habitacional brasileiro. Eu queria aqui parabenizar o evento, o ENIC, parabenizar a CEBIC. Esse encontro está lotado, está cheio de gente interessada em acompanhar o setor da construção civil. E eu acho que eu trago as melhores notícias possíveis, né? A retomada do programa Minha Casa Minha Vida em 2023 tem tornado a pauta da habitação nacional. Eu tenho visto prefeitos, vereadores, governadores, senadores, deputados, eu tenho visto a sociedade retomar a discussão de habitação. Eu vejo vários entes da República voltando a discutir com prioridade a habitação na sua cidade, nos seus municípios. E nisso, reforço aqui a retomada Minha Casa Minha Vida, um dos primeiros programas relançados pelo governo. Em 14 de fevereiro, com 45 dias de governo, o presidente assinou a medida provisória Minha Casa Minha Vida, retomando o programa. Estamos agora na fase de regulamentação, mas como o ministro Jader Filho já anunciou, pretendemos abrir seleção esse mês para novas casas sendo contratadas do programa Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, 2 e 3? Faixa 1, a gente pretende abrir contratação esse mês. E para as faixas que têm crédito subsidiado, pretendemos nas próximas semanas também anunciar novas condições. O ministro já tem trabalhado para que a gente possa ter novas condições em breve. Na versão anterior do Minha Casa Minha Vida, a gente costumava ter aquelas metas, né, em números de imóveis. Perfeito. Como é que a gente está vendo isso agora? Perfeito. A gente tem meta, o presidente anunciou a meta de 2 milhões de casas em 4 anos. É uma meta ousada, mas que a gente vai conseguir fazer. Estamos trabalhando. Essa meta tem casas tanto do faixa 1, casas que serão subsidiadas pelo orçamento federal, como também casas que têm crédito subsidiado. Pretendemos então constituir 2 milhões de novas moradias nos próximos 4 anos. Na primeira fase, na segunda fase do Minha Casa Minha Vida, a gente teve, claro, um boom aí da construção, né? A gente teve muitas empresas construtoras aí representadas pelas entidades da CEBIC, que tiveram aí o seu auge, tiveram o seu crescimento muito forte, depois elas sofreram um pouco aí com uma certa incerteza, uma estagnação aí de recursos. O que o senhor pode dizer agora para essas construtoras em termos de perenidade, sustentabilidade do programa? Posso afirmar que estamos construindo um programa estável. Não vamos fazer um programa em que há milhares de contratações em um ano e depois no próximo ano não há contratação. Então a gente tem a meta de 2 milhões de casas, serão lineares, a gente vai conseguir cumprir essa meta aos poucos. Ao mesmo tempo, queremos melhorar as condições do crédito do FGTS para casas, mas dentro da capacidade do FGTS. Então a melhoria do crédito também será sustentável. Em outras palavras, vamos abrir contratação com o orçamento que temos, com a capacidade financeira que temos, e vamos melhorar a capacidade de crédito e subsídio do FGTS com a capacidade que o FGTS tem. Isso vai manter uma rotina aí de contratações sem grandes soluços, como a gente viu no passado. Perfeito. Pretendemos fazer contratações sem grandes soluços, aos poucos, e por isso que a gente deve abrir uma contratação compatível com o orçamento desse ano. Lembra que o Ministério das Cidades tem aproximadamente 9,5 bilhões de reais de orçamento para o Minha Casa Minha Vida. E com esse orçamento a gente pretende iniciar as novas contratações. Certo. E em relação, a gente sabe como o senhor colocou, foi colocado em 15 de fevereiro a medida provisória, a gente tem discussões no Congresso ainda que podem de alguma forma interferir nesse programa. Qual que é a expectativa do senhor? Diogo, de dialogar bastante com o Congresso. O Congresso é a casa que se discute as leis, né? E que se fazem as melhorias necessárias às normas. Temos uma medida provisória no Congresso, a 1162, que é do Minha Casa Minha Vida, que foi enviada no dia 15 de fevereiro. E agora temos, nos próximos 2 meses, a discussão longa, tanto com a Câmara dos Deputados como com o Senado, para aperfeiçoar o texto e concluirmos a parte legal do Minha Casa Minha Vida. Joia. Numa visão aí mais de classe média, de expectativa em habitação em outros setores, qual que é a visão que o senhor tem? A gente está num cenário de crédito bastante apertado. Qual que é a visão que o senhor tem também para essa faixa?
Minha Casa Minha Vida, ele tem 3 faixas de renda. Uma renda, faixa 1, que vai até R$ 2.600, R$ 2.640. A faixa 2, que vai até R$ 4.400. Mas temos uma faixa 3, que vai até R$ 8.000, que atende as famílias de classe média. Nessa condição, a gente tem linhas de crédito de 35 anos, em que a família poderá conseguir o acesso à sua casa própria com financiamento com taxas ainda baixas. Além disso, pretendemos melhorar as condições de crédito para famílias que ganham menos de R$ 4.400, que é a faixa 1 e 2, que terão mais acesso a crédito habitacional. Secretário, a gente está aqui no ENIC, né, acontecendo junto com a FEICOM, não sei se o senhor já teve a oportunidade de passar lá embaixo. Assim, há muita oferta de novas tecnologias, de processos industriais, de processos de habitação mais organizados, de inovações. Tem muito estrangeiro aqui também, tem muita indústria brasileira. Como o senhor vê esse desenvolvimento tecnológico do setor para aumentar a eficiência das construções, para atingir, resolver o déficit habitacional de uma maneira, digamos, mais eficiente? O programa Minha Casa Minha Vida incentiva o uso de novas tecnologias. Então, as nossas normas permitem o uso de novas tecnologias, soluções construtivas, desde, claro, normatizadas pelos órgãos brasileiros, pelas normas brasileiras, mas a gente incentiva o uso de novas tecnologias. Em especial, entendo que as novas tecnologias vão poder nos ajudar a reduzir custos da construção, ao mesmo tempo tendo casas de melhor qualidade, em conforto térmico, conforto acústico, etc. Então, Minha Casa Minha Vida incentiva o uso de novas tecnologias, de novas soluções para a construção de casas populares. Justamente para trazer também novos modelos de conjuntos, não sei, verticais. Como é que o senhor está vendo essa... Porque a gente conhece um pouco do modelo anterior do Minha Casa Minha Vida 1 e 2, né? A gente tinha aqueles conjuntos mais espalhados. Como é que o senhor vê em questões de formatos e localidades desse novo programa? O novo Minha Casa Minha Vida prioriza os terrenos inseridos dentro da área urbana e, ao mesmo tempo, respeitando a particularidade de cada município. Tem municípios que há pouco espaço para a construção de moradias e é necessário ser vertical. Mas há municípios que têm um maior espaço e podem comportar casas e não prédios. Então, o programa atende a todas as necessidades e respeita a particularidade de cada município. Por isso que é importante, no Minha Casa Minha Vida, a parceria com a prefeitura. Os prefeitos são os grandes atores da política habitacional. Então, Minha Casa Minha Vida, ele sempre se relaciona ou com entidades, movimentos pela moradia, ou com prefeitos que entendem e conhecem a realidade habitacional local. Eu vou antecipar para o senhor aqui, a gente vai divulgar amanhã uma pesquisa feita com os parceiros nossos da Brain, uma pesquisa qualitativa com pessoas que querem ou que buscam imóveis no Minha Casa Minha Vida, e tem alguns números muito interessantes, assim, surpreenderam, e é do interesse, obviamente, das próprias construtoras. Um número interessante é que desse universo pesquisado, a gente viu que tem 60% das pessoas que querem os imóveis do Minha Casa Minha Vida tem pets, ou gato ou cachorro, assim. Tem algumas visões que até para os nossos construtores assim são interessantes, né? Poxa, vamos fazer um condomínio que tenha talvez um espaço que até é barato, né? Não é coberto, nada, mas para animais. Da gente, o presidente tem falado da questão da sacada, né? Da varanda. De que forma o senhor vê que a gente pode usar a habitação como um instrumento de melhora da qualidade de vida dos brasileiros, ou olhar de uma certa forma não só para a obra, mas para a comunidade que ali vive? Interessante você ter dito isso, que a gente tem discutido e estudado muito as novas necessidades da população brasileira. Vou dar outro exemplo, você falou do PET, mas eu vou dar o exemplo da sociedade que está ficando mais velha, né? Então, uma família que tem hoje 55 anos, em 10, 15 anos, será uma casa que terá um idoso, 2 idosos morando. E antes eram blocos verticais de 3 andares, 4 andares. Exatamente, né? Sem elevador e várias outras coisas. Um banheiro que possa ser adaptado para uma família que tem um idoso ou que tem uma pessoa com deficiência. Enfim, estamos de olho, estamos estudando essa mudança. Nossas pesquisas também, nossos estudos indicam a mudança na necessidade da moradia, e a gente vai adequando o programa para isso,
e também espero em breve que a gente possa lançar uma modalidade para atender pessoas e famílias em situação de rua, que também é uma necessidade, é uma realidade das grandes cidades brasileiras. E também pretendemos em breve apresentar um programa de melhoria habitacional, que muitas vezes um pequeno crédito, um pequeno recurso para completar uma casa, para fazer um banheiro ou fazer um acabamento, resolve o problema de habitação dessa família. E também queremos em breve lançar uma linha para atender municípios que têm menos de 50 mil habitantes. Então, os municípios com menos de 50 mil habitantes, a gente não consegue atender da mesma forma que municípios grandes. Então, também pretendemos lançar um programa específico. Seriam condomínios menores? Uma forma de atuar específica. Provavelmente condomínios menores, em alguns municípios, casas. Estamos discutindo, estamos estudando como atender os municípios menores do Brasil também, que é a grande maioria. Legal. Bom, a gente esteve aqui com o secretário Ailton Madureira, secretário da Habitação do Ministério das Cidades. Secretário, foi um prazer, obrigado pela conversa aí. A gente estava falando, foi a primeira entrevista do senhor aí no cargo, né? Agradecemos o prestígio nosso aqui da CEBIC em nos atender. Vamos ter o painel do senhor aí daqui a pouco, né? Vamos ouvir um pouco mais. Eu que agradeço, e a secretaria está aí para dialogar, ouvir e propor novas soluções para a moradia no Brasil. Muito obrigado. Pode contar com a gente aí que vão ser 4 anos de parceria. É isso. Obrigado. Obrigado, secretário. Tchau, gente. Tchau, tchau.